Oi? Tá Galera, olha só. Obrigado, a gente, como eu disse para você, a gente precisava começar esse bimestre falando sobre células, né? Falando sobre a biologia celular propriamente dita. Então, o objetivo do nosso terceiro e quarto bimestre vai ser basicamente tratar sobre assuntos relacionados à célula propriamente dita, ok? Então é isso que a gente vai trabalhar durante esse tempo aí. Pois bem, uma coisa importante que a gente tem que pensar, toda vez que eu ouço falar de célula, essa palavra não é estranha para ninguém aqui. Todo mundo, talvez aqui já tenha escutado, já tenha escutado pelo menos uma vez, já deve ter escutado, ouvido falar sobre célula. Pode não saber a função, pode não saber onde tem, mas já ouviu falar em algum momento, certo? E essa estrutura chamada célula, ela é o que hoje os biólogos, né, e toda a academia costuma dizer como a unidade funcional básica de uma forma de vida ou de um ser vivo. O que isso quer dizer? É a unidade morfológica básica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para se ter um organismo vivo, eu preciso ter pelo menos uma célula. Então, quando eu estou falando sobre organismo vivo, quando eu estou falando sobre vida, a vida ela sempre vai se manifestar em situações de pelo menos existir uma célula envolvida. Então, para existir vida, você precisa ter uma célula envolvida no processo, tá certo? A gente não vai aqui discutir o conceito do que é vida, porque esse conceito ele tá, a gente até conversou no início do ano, né? Não sei se vocês se recordam, fizeram exercício sobre isso, mas a manifestação da vida, as formas de vida, elas têm como condição básica ter pelo menos uma célula. Então, com base nisso, começou-se a desenvolver o que a gente chama de estudo da teoria celular, onde a gente descobriu, depois de muita observação, que todo ser vivo é formado por célula, seja por uma ou seja por duas células, mas é formado por células, certo? Então isso aí está aí uma condição importante de se aprender já no início. Quando se fala sobre biologia celular, quando se fala sobre a teoria celular, a primeira coisa que a gente fala é: todo ser vivo é composto por pelo menos uma célula. Sendo assim, você pode ter um organismo unicelular, aquele que possui apenas uma célula, ou você pode, inclusive, ser um organismo pluricelular ou multicelular, como é o caso da gente aqui, ok? Então, está aí uma característica importante para a gente falar sobre o estudo da célula. Professor, mas como é que se descobriu a célula? Obviamente que a célula só foi possível ser descoberta quando as técnicas de polimento de vidro permitiram você obter lentes, certo? E aí foi com base no desenvolvimento ali ainda rudimentar de lentes de aumento, né, é que se conseguiu construir os primeiros microscópios. Os primeiros microscópios, aqueles mais rudimentares, eles foram construídos a partir do momento que se conseguiu ter uma lente que permitisse aumentar o tamanho de algo menor, quando observado, e que, obviamente, essa imagem fosse fácil de se identificar, né? Porque isso também é uma coisa muito importante de se levar em consideração, tá bom? Uma outra característica importante sobre a teoria celular é: toda célula, ela se origina a partir de outra célula, galera. Não tem como uma célula surgir do nada. Obviamente que, se a gente for levar em consideração a teoria da evolução ela propôs que, em algum momento, em função das características físicas, químicas e de energia e tudo mais dentro dos sistemas, pode ter ocorrido a formação de uma célula rudimentar, e isso foi se desenvolvendo até chegar na complexidade que hoje a gente conhece, certo? Então, a proposição da origem da vida parte por esse sentido. O fato é que a gente não consegue formar novas células a partir do nada nas condições atuais, né? Até porque as condições atmosféricas da Terra primitiva
eram muito mais agressivas do que as condições atuais. Naquela época tinha uma quantidade muito maior de descargas elétricas, né, no ambiente, você tinha uma oscilação de temperatura, atividade vulcânica, composição dos gases da atmosfera muito diferente do que tem hoje. Então, naquela época, você tinha um padrão de reações químicas no ambiente muito diferente do que você tem hoje, né? Hoje em dia, as condições climáticas são estáveis para manter a nossa vida, né? Não para criar uma nova vida, não para criar uma nova célula a partir da matéria, digamos assim, inorgânica, vamos assim dizer, tá bom? E uma outra coisa importante é que todas as atividades essenciais para a célula, ou seja, todas as reações químicas que possam ocorrer, que são básicas, que são essenciais para o funcionamento de uma célula, ocorrem dentro da célula. Todas as reações químicas fundamentais para a manutenção da vida, seja de qualquer forma de vida, seja nós, seja uma bactéria, seja um fungo, seja um protozoário, seja uma árvore, seja qualquer organismo vivo, certo? Todas as reações químicas necessárias para nos manter vivo ocorrem dentro da célula. Lembrando que nós, por exemplo, somos compostos por milhões de células, ok? E como eu já havia dito no início, a célula é a menor unidade da vida, tá bom? Então, se vocês quiserem tomar nota disso aqui, isso aqui é importante, isso aqui é um resumo que fala sobre a teoria celular, são os conceitos iniciais mais importantes de serem entendidos. Ou seja, todo ser vivo é formado por pelo menos uma célula, toda célula é originada ou criada a partir de outra, as atividades que importam, que são essenciais para a manutenção da vida, sempre ocorrem no interior das células, ou seja, não depende de reações químicas externas, certo? E a célula, ela é a menor unidade da vida, ou seja, as formas de vidas mais simples são aquelas formas unicelulares. Isso significa que elas são menos evoluídas, certo? Por que a gente diz isso? Elas são mais simples porque elas têm uma complexidade de reações químicas e de estrutura menor quando se comparada à célula humana, por exemplo, certo? Mas a base de funcionamento é a mesma entre as células de uma ameba e uma célula do nosso corpo. O padrão de funcionamento são iguais, ok? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, Tranquilo. professor. Sim. Beleza. Olha aqui, como eu disse para vocês, né, uma célula ela só pode originar-se a partir de outra célula, e esse processo ocorre mais ou menos da forma que está essa animação, né? A divisão celular, ela ocorre dessa maneira, uma célula vai se multiplicando lá dentro, acaba sofrendo uma compressão e dá origem a uma nova célula, certo? Uma cópia daquela outra célula, da célula-mãe. Tá ok? Ok. Uma outra característica da célula que é importante a gente estudar. A célula ela é composta por uma membrana plasmática, ela é composta por um citoplasma e ela é composta por um núcleo, certo? Isso o padrão, a morfologia geral de uma célula. Há algumas exceções aí, e a gente vai ver. O fato é que a célula, ela guarda um grande e importante item para a manutenção do sucesso da nossa vida, do sucesso da vida, do sucesso das espécies. O DNA, ou seja, o material genético que está localizado dentro das células, é a molécula química mais importante para os seres vivos. Por que a gente diz isso? Porque é o material genético, moçada, é o DNA, que consegue, por meio das suas estruturas, guardar informações e, por meio de futuras reações químicas, que a gente vai aprender ainda como funciona, essa produção de proteínas, esse DNA consegue mandar informações para diversas partes do nosso corpo
só por meio das informações contidas no nosso DNA. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou encantado com essa parte da biologia, né? Onde a gente consegue hoje, né, os pesquisadores conseguem hoje estimar, por meio do DNA, o grau de parentesco com populações espalhadas pelo mundo como um todo. Foi graças a essa característica do DNA, por exemplo, que muitas coisas foram esclarecidas dentro da biologia. Existiu uma crise dentro da biologia, da arqueologia, de como que havia ocorrido a ocupação da América, por exemplo, né? Como que os primeiros homens chegaram à América. E aí, depois de fazerem muitos estudos, né, com povos daqui da região da América e povos localizados ali na região da Polinésia e tudo mais, conseguiram perceber que esses povos que ocuparam a América são muito parecidos geneticamente com esse pessoal que fica ali na Polinésia e que vai descendo aqui mais para o sul do globo, digamos assim, certo? Nessas regiões onde tem pessoas de pele mais parda, por assim dizer, com características mais indígenas, como ali a região da China, Singapura, vamos ver quem mais, Indonésia, certo? Então conseguiram perceber que esse pessoal que localizava por aquela região ali pode, em algum momento, ter migrado por meio do Estreito de Bering até a América. E eles conseguiram levar esse, eles conseguiram avaliar isso com base no DNA, porque eles conseguiram ver similaridades com esses povos. Acho que a Ingrid levantou a mão aí. Não, professor, foi o meu gato, desculpa. Tá, juro pro senhor, eu não tô brincando, é sério. Sem problema, sem problema. Então, olha só. Isso eu falando da parte da biologia, assim, que eu sempre fico estudando, né? Que eu sempre fico assistindo vídeos, assim, tem bastante canais legais no YouTube que falam sobre isso. Tem até um cara famoso no YouTube, não sei se vocês acompanham, chama Pirula, né? Esse nome nem é um nome, é um apelido. Mas ele explica muito bem, biologicamente falando, essas questões de parentesco evolutivo relacionados ao DNA. E a questão da distribuição geográfica no globo também. Então é bem legal. Se você puder dar uma olhada, procure no YouTube lá, canal do Pirula, tá bom? Agora, o DNA também é importante para a área em que a gente estuda. No caso, para o curso técnico agropecuária, para agronomia, zootecnia, veterinária e coisas afins. Por quê? É justamente pelo fato de a gente ter conseguido descobrir como o DNA funcionava, como que o padrão de parentesco, de herança genética, podia ser transmitido pelo DNA, é que a gente conseguiu domesticar de maneira mais produtiva uma série de espécies vegetais, e aí acha exemplo claro agora do milho, da soja, enfim, do algodão, né? A gente aqui no Mato Grosso, a gente pode andar de nariz em pé, né? Falando, a gente tem a melhor tecnologia hoje no país, tanto genética quanto de maquinário, certo? A gente só não tem as melhores estradas para desovar a produção, mas a técnica de produção hoje do Mato Grosso é, sem sombra de dúvida, a mais moderna do país, certo? E eu digo isso porque o investimento genético que se faz, de estudo genético que se faz para desenvolver novas variedades, né? Novos cultivares, é muito alto. E, obviamente, isso também gera um retorno muito grande, porque você tem direito de propriedade intelectual, né? Essas empresas, quando desenvolvem essas variedades de soja resistente à lagarta X, ou o milho resistente à lagarta Y e tudo mais, esses produtos, né, eles têm royalties, eles têm direitos, né, intelectuais envolvidos no processo. Então, você, se quiser produzir, você não consegue, e se você quiser produzir, você tem que comprar o direito de poder produzir. Aí é uma nota preta, né? Porque, essa exclusividade, essa patente, ela costuma durar, se não me falha a memória, 20 anos. E aí, após esse período, você pode quebrar essa patente e pode usar, certo? Aquela configuração de molécula e tudo mais. O DNA, galera, ele ajudou a gente, inclusive, a desenvolver variedades vegetais, que vocês sabem hoje em dia, que são resistentes ao glifosato, né? O glifosato é um herbicida, que tem que matar aquelas plantas daninhas que crescem entre a lavoura, né? E aí aplica lá o glifosato, certo? E a soja não morre e as plantas daninhas morrem, né? Então, isso é uma característica extremamente legal
que foi permitido graças à manipulação genética, graças à capacidade que o homem desenvolveu, os cientistas desenvolveram, de manipular o DNA, tá bom? Então eu consigo pegar o DNA de um organismo e colocar em outro organismo para melhorar a produtividade, para melhorar a resistência, enfim, certo? Isso é basicamente feito hoje em dia com maior frequência espécies vegetais, bactérias, certo? Para aumentar a produtividade dos cultivares, tá bom? Beleza? Beleza. 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 Ó. Agora os senhores poderão Entra lá no aplicativo. dar lá no aplicativo. Ô, professor, lá tá pedindo um nome. Coloca o nosso nome mesmo? Nosso nome avulso. Eu não entendi o que você falou. Lá está pedindo o nosso nome. Pode. Qualquer nome? Qualquer, ué. Mas era bom que fosse o seu, né, pô? Pra gente saber, porque vai ter um ranking no final. Professor, tem como mandar o link de novo? Vou pedir para os colegas de vocês colocarem no WhatsApp aí. Pode responder lá, professor? Pode. Vocês colocaram lá? Ah, tá. Vocês colocaram o link na sala lá, galera? Ou colocaram no chat aqui de novo. Ah, beleza, tá ótimo. Então vamos lá. Já estão respondendo? Ó, vocês têm alguns segundos para responder, viu? Ô, professor, o João Pedro tá tentando entrar. Já aceitei aí quem está pedindo. Aí. 15 segundos para vocês. E aí? Olha aí, galera. Estão vendo a apresentação? Vixe. Vixe. Tô vendo, professor. Então, olha só. Acertei, é isso aí. Vamos revisar o que a gente falou agora há pouco. Ó. Sobre a teoria celular, é incorreto afirmar que... A questão perguntava o que é incorreto. Incorreto afirmar que toda célula se origina de outra, seja ela viva ou morta. Não, né, gente? Não dá, né? O que acontece? Toda célula vai se originar de outra célula viva, né? Isso é a condição primordial, tá bom? Então, a questão primordial, a situação aí principal nessa questão é que todo ser vivo, ou, aliás, toda célula, ela vem de outra célula viva, ok? Uma célula, ela se divide para dar origem a outra célula. Então, ela não tem como morta se dividir para formar outra célula, tá ok? Então, primeiro ponto importante aí dessa teoria celular que a gente falou foi que uma célula, todo ser vivo é formado por célula, toda célula origina de outra célula, e a gente também falou que o metabolismo essencial para a vida, ela ocorre dentro das células. Ou seja, todas as reações químicas importantes para a manutenção da vida de uma célula
ocorrem somente dentro daquela célula, não fica dependendo de outras, a priori, tá bom? Vamos para frente? Olha só. Quando a gente fala sobre células, a gente tem algumas características básicas que toda célula tem, galera. Toda célula vai ter uma estrutura externa, uma parte externa, digamos assim, que vai delimitar ela, mostrando para a gente o que é dentro da célula e o que é fora da célula. E essa estrutura que delimita o espaço da célula chama-se membrana plasmática. Membrana plasmática. Ou também membrana celular. Essa estrutura chamada membrana celular, ela, como eu disse, está em volta, né, contorna toda a célula, delimita o tamanho, o formato daquela célula, e ela tem ainda umas características que a gente vai aprender mais à frente, que é controlar a entrada e saída de substâncias, ou seja, a membrana plasmática ela pode funcionar, a membrana celular ela pode funcionar como se fosse um porteiro, regulando a entrada e saída de pessoas em um determinado local. Então, a membrana plasmática ela consegue, em determinados momentos, trazer substâncias para dentro da célula, e em determinados momentos ela consegue pegar substâncias que estão lá dentro da sua célula e jogar para o ambiente externo dela, tá bom? Como é o caso das secreções, né? Quando a gente secreta, transpira, por exemplo, né? Foram células que estão nas nossas glândulas de suor que jogaram aquela substância, aquele suor, para fora do nosso corpo, né? Ou para fora da célula, propriamente dito, tá bom? Outra parte comum entre as células é o citoplasma. O citoplasma é a parte interna da célula. Enquanto a membrana plasmática é a parte externa, que envolve, que define a forma da célula, o citoplasma ele é a parte interna, propriamente dita. E a outra característica comum entre as células é a presença de um material genético, é a presença do DNA dentro da célula, tá bom? Então, essas são as características básicas de uma célula: membrana plasmática, citoplasma e material genético. Ponto. Porém, existe um grupo de células chamada de procarionte, pró de primitivo, certo? E esse grupo de células chamado procarionte, ele tem material genético, tem DNA lá dentro, mas ele não tem uma estrutura lá dentro do citoplasma que protege esse DNA, certo? Então, a gente diz que os indivíduos, ou as células procariontes, são células que não possuem membrana do núcleo, não possuem carioteca. Ou, resumidamente falando, a gente costuma dizer que as células procariontes não possuem núcleo. Né? A gente costuma dizer isso de maneira resumida. Mas o que é esse núcleo? Seria uma estrutura para proteger o material genético dessa bactéria, mas ela não tem, né? Por isso, se chama procarionte. Organismos procariontes, quem são? Bactérias e algas azuis, ou também chamadas de cianofícias, que não são as algas que a gente está acostumado a conhecer, tá bom? É só um nome que se dá para elas, mas elas se chamam cianofícias, ou cianobactérias. Ciano vem da cor azul, não é isso? Então, cianofícias ou cianobactérias. Tá bom? Então, esses organismos que não possuem uma membrana protegendo o material genético, eu chamo eles de procariontes. Agora, eu tenho uma outra célula chamada eucarionte, certo? Eu tenho uma outra célula chamada eucarionte. A célula eucarionte, ela tem membrana plasmática, membrana, no caso celular, tem o citoplasma, tem o material genético, mas o material genético dela está protegido por um núcleo, está protegido por uma membrana que protege o material genético lá dentro da célula. Então, ela tem uma proteção extra para esse material genético, ok? Por isso, galera, por existir essa membrana que protege o DNA das células eucariontes, é que elas conseguiram se modificar ao longo dos milhões de anos e formar organismos mais complexos, como é o nosso caso. As bactérias, elas não têm facilidade ambiental para sobreviver.
Então, quando ela sofre uma incidência de um raio ultravioleta, de um raio-x ou alguma coisa que a gente não sofre tanto, ou a nossa célula não sofre tanto, ela acaba falecendo, ela acaba morrendo ali, certo? Luz ultravioleta é um bom exemplo. Costuma-se utilizar um tipo de luz ultravioleta justamente para desinfetar hospitais, desinfetar equipamentos que vão utilizar em salão de beleza, vão utilizar em hospitais e tudo mais. Justamente porque esse comprimento de onda de luz, esse tipo de luz, consegue quebrar o DNA dessas bactérias, entendeu? Agora, não faz nada com a nossa, porque a gente tem proteção contra esse tipo de luz aí. Entendeu? Beleza? Então, quando a gente falar sobre célula procarionte, eu preciso lembrar das bactérias. E preciso lembrar que dentro dessas bactérias tem um material genético solto ali. Não tem nada protegendo esse material genético. Já no caso das eucariontes, como são as células animais, células vegetais, fungos, protozoários, essas células são chamadas de células eucariontes. Eu vem de verdadeiro, e cário vem de envoltório, ok? Então, um envoltório verdadeiro eu só vou encontrar nas células eucariontes, beleza? Tranquilo até aqui, moçada? Tranquilo, professor. Beleza. Então, Tranquilo, professor. muito bom. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima. Esse é o seu canal Mais Ciências, um canal de aulas, dicas e curiosidades de ciências. E hoje é bate-bola, jogo rápido. Pergunta direta, resposta direta. O que são células procariontes e eucariontes? Qual a diferença entre elas? Quando a gente fala de uma célula procarionte, eu estou falando de uma célula mais primitiva, uma célula mais simples, que ela tem uma série de características. Quais elas? Dá uma olhada. Ela é formada por membrana plasmática, por citoplasma, um material genético. Só que esse material genético ele não está no núcleo individualizado, ele está disperso no citoplasma. Então essa é uma característica. Ela não tem um núcleo individualizado. Outra característica é a ausência de organelas membranosas. Tá saindo dois áudios ao mesmo tempo, por causa que acho que tá da tela que você tá É apresentando. verdade. senhor. Pronto. Ficou melhor? Não, agora não tá saindo. Não tá saindo nada. Eu só acho que o microfone do senhor tá mutado. Pronto. É, Vocês não conseguem dar play aí, né? Deixa eu tentar aqui. Como não? Gente, tem como entrar pelo aplicativo lá e lá pelo YouTube. Que bom. Galera, eu acabei de postar o link do vídeo no chat aqui, ó. É importante que vocês deem a assistida. Aí no próximo vídeo que eu coloquei ali, eu passo o link direto para vocês.
Eu descobri como é que eu faço para não dar esse zebra com o áudio. Vamos lá? Conseguiram ver aí o vídeo ou não? Sim, consegui. Sim, eu sim. Eu tô de boa, tô vendo certinho. Vamos lá, galera. Questão número 2. Todo mundo pronto aí para responder? Não, eu tô vendo um vídeo lá no YouTube, peraí. Tá bom, vou deixar parado aqui, ó. Vou no banheiro aqui e já volto. Deixa parado aqui, beleza? Beleza. Vamos lá? Bora. Célula eucarionte possui núcleo para proteger seu material genético. Sim, não, não sei. Eita, essa é difícil. Dez segundos. Professor, não tá aparecendo nada aqui pra mim, não. Entra no aplicativo de novo. Tô dando uma travada aqui, peraí. Acertei, hein? Ah, moleque, acertei, finalmente. Então, olha só. Célula eucarionte. Lembra? Eu falei que eu significa verdadeiro lá, né? Então, cário, núcleo, o envoltório. As células eucariontes são as nossas células, certo? São as células que o DNA está lá, ó, guardadinho numa cápsula dentro do citoplasma, certo? Garantindo ali uma maior proteção para ele. Então, ele consegue suportar as condições do ambiente mais adversas quando se tem um núcleo protegendo o material genético, para que os raios solares ou dos mais variadas formas não quebrem, por exemplo, a estrutura química do DNA, tá bom? Vamos lá, continuando. Mais uma. Células procariontes podem ser encontradas em 4 opções. Células procariontes. Posso encontrar ela nas bactérias e algas cianofícias, bactérias e células de protozoários como a ameba, apenas em bactérias e fungos, ou não sei.
20 pessoas já responderam. Ô, professor, não tá aparecendo as opções pra mim, não. Aparece a pergunta, mas a opção não aparece embaixo, não tá carregando, não sei porquê. De repente vira o celular aí, de repente está com problema na tela aí. Viu? Aí, ó. Boa, a maioria acertou. Então, realmente, células procariontes, né, são as células mais simples. Professor, pra mim tá parecendo um peixe. Um peixe? É o seu Deve ser o emoji. avatar. Seu avatar. É um avatarzinho. Depois que responde. Pronto, então é isso mesmo. Então, beleza, vamos seguir. Então, olha só. Falamos das células, né? E sempre há uma discussão sobre os vírus. Não sei se vocês já ouviram falar aí de umas discussões recentes, mas o que está em voga agora, né, que está na mídia, obviamente, é o motivo pelo qual eu estou dando aula em casa, né? Que é o vírus SARS-CoV-19, né? Que é o vírus que provoca essa doença aí, né? E esse vírus, né? Ele tem a mesma característica de todos os vírus, ou as características básicas de todos os vírus que se conhecem. Né? E um vírus, ele tem uma característica simples, que é um material genético, que pode ser DNA, ou que pode ser um outro tipo chamado RNA, certo? Vocês vão aprender isso comigo também. E ele tem uma estrutura básica em volta dele que se chama capsídeo, cápsula ou capsídeo. Né? Ele não tem citoplasma, o vírus ele precisa de um hospedeiro para ele se reproduzir, para ele se replicar. Ele não precisa comer, ele não precisa de energia, ele não precisa de absolutamente nada, a não ser encontrar uma célula adequada, multiplicar os DNAs, fazer várias cópias de DNA e sair para infestar outras células. Esse é o grande desejo dele, né? O grande sonho de todo vírus é invadir a célula que ele tem preferência, replicar o seu DNA, estourar aquela célula e invadir outras e assim sucessivamente, tá bom? No caso do vírus da Covid, né, que provoca a Covid, essa síndrome respiratória, esse vírus ele tem afinidade química com as células do nosso sistema respiratório. Né? Então, por isso, há um agravamento da saúde, né, da estabilidade respiratória do nosso corpo, porque os vírus têm uma afinidade com a membrana plasmática, com as características químicas das células que estão presentes no nosso sistema respiratório. Como é o caso, como é o padrão de comportamento dos vírus que provoca gripe de um modo geral, né? Os vírus de influenza. Existe um grande dilema quando se estuda vírus. Né? Um grande dilema não diria mais, né? Não é mais um dilema, mas já foi um grande motivo de discussão, que é o porquê os vírus não são considerados vivos. Hoje a ciência é quase que unânime em considerar os vírus como estruturas mortas, certo? Que provocam o que provocam apenas quando entram dentro de outras células. É como se ele ficasse imóvel, como se ele fosse um pedaço de pedra no nosso jardim, mas quando entra em contato com a célula adequada, ele consegue, então, entrar na célula, replicar, produzir uma série de cópias e assim continuar a sua vida. Né? Então, como os vírus eles têm apenas esse comportamento, como os vírus têm apenas esse comportamento de replicar, fazer cópias do seu próprio DNA, e depois, obviamente, utilizar a célula para fazer a sua cápsula, porque quando ele invade a célula, quando um vírus invade a célula, ele utiliza lá dentro e constrói as cápsulas novas de todas essas cópias de DNA aí. Quando o vírus, então, sai, ele já sai pronto dentro da nossa célula, né, para invadir outras. Então, o DNA, ele chega ditando as regras de como que vai funcionar aquela célula quando ele invade, tá bom? E isso
depois de se observar essa característica, percebeu-se que o vírus ele não tinha metabolismo, ou seja, ele não consegue produzir a sua energia, ele não consegue fazer nada se ele não estiver dentro de uma célula. Ele não faz nada se ele não estiver dentro de uma célula, tá bom? Então, essa característica dos vírus, classificaram eles como organismos não vivos. E classificaram eles também como parasitas intracelulares obrigatórios. Quando eu falo intracelular obrigatório, significa que ele só consegue parasitar a célula se ele estiver dentro da célula. Fora da célula, sem contato com a célula, o vírus é inofensivo. Agora, o problema é deixar ele chegar próximo às células de interesse dele, certo? Por quê? Quando um vírus entra na nossa corrente sanguínea, não vai entrar um, né? Normalmente entra alguns. E aí o que acontece? Eles ficam circulando pela corrente sanguínea. E esse sangue ele vai circular pelo corpo como um todo, porque ele precisa ser oxigenado, ele vai ser distribuído, vai rodar o corpo todo. E aí, depois de algum tempo, esse vírus rodando pelo nosso corpo, ele consegue se aproximar das células de interesse, no caso das células respiratórias, né? No caso da Covid, dos vírus da influenza, da gripe, tudo mais. E aí, professor, mas vocês devem se perguntar, professor, como esses vírus conseguem encontrar ou descobrir que a célula do meu pulmão é a mais indicada para ele se reproduzir? Por questões de afinidade química, meus senhores. O vírus, ele tem compostos químicos na sua cápsula que têm afinidade com os compostos químicos presentes na célula do meu pulmão ou do meu trato respiratório como um todo. E é justamente essa afinidade, essa atração química que permite que o vírus invada a célula ideal para ele se reproduzir. Para vocês verem a importância da química no processo. E para vocês verem o quão complexo é isso, esse processo todo. Beleza até aqui? Belezinha. Beleza? Beleza. Estão conseguindo ver, né? Só ver. Sim, sim. Só o áudio. Áudio não. Sim. Não, mas o áudio é intencional. Não tem áudio, não. Ah, sim, beleza.
Liga o áudio aí, professor. Tá mutado. Tá travado Professor? só pra mim. Pra mim também. Ei, o professor deu uma caideu. Acho que caiu. Ira. Caiu não. Cortou. Eita, pergunta. Pronto, fizemos o vídeo, né? Agora vamos aqui pro. Beleza. Vê se dessa vez vai pegar aqui o meu. Então, olha só, eu passei esse vídeo aí para vocês só para vocês terem uma ideia de como é que funciona esse processo aí da resposta imunológica, né? Como é que as células conseguem. Vocês encontram esse vídeo aí também, vocês podem procurar no YouTube lá, a ação dos vírus, né? No corpo, como conseguir achar também, tá bom? Olha só, agora a gente vai ver a gente vai ver algumas questões relacionadas a isso que a gente estava assistindo agora há pouco. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que só conseguem se reproduzir no interior de uma célula. Isso é verdadeiro, né? Isso explica o porquê os vírus não são considerados vivos também. Por quê? Eles não conseguem fazer nada fora da célula, certo? Os vírus não têm metabolismo, os vírus não comem, os vírus não respiram, eles apenas se conectam com o DNA da célula invadida para replicar o seu DNA. Ele é compulsivo por isso, ele só vive a vida para achar uma célula e replicar o seu DNA, achar uma célula e replicar o seu DNA. Esse é o único objetivo dos vírus. Infelizmente, com essa prática deles de invadir células, de reproduzir-se e ir embora, né, e acaba matando a célula, isso acaba provocando as demais doenças que a gente conhece, né? Então, o vírus da gripe, o vírus da Covid, por exemplo, são vírus que invadem muitas células do nosso trato respiratório, causam uma infecção, uma inflamação e acaba dificultando todo o processo de respiração, certo? O vírus do HIV, por exemplo, que provoca a AIDS, o vírus do HIV ele ataca, galera, as células de defesa do nosso corpo. Para vocês terem uma ideia de quão ordinário esse vírus é. Que ele entra e mata justamente as células que estariam lá para defender você. Então é como se você tivesse um país sem exército. É como se você tivesse uma cidade sem polícia. É mais ou menos isso a vida de uma pessoa que convive, né, com o vírus do HIV, né, que possui a AIDS, né, que é soro positivo, por assim dizer. Em alguns casos, quando a doença não se manifesta, a gente classifica a pessoa como soro positivo, né? Pois bem, então, no caso do vírus, de um modo geral, como eu disse para vocês, o objetivo principal e único dele é encontrar uma célula ideal para replicar o meu DNA, formar uma nova cápsula e poder invadir outros. Não preciso de energia, não produzo proteína, não faço nada além disso. Tá bom? Então, essa é uma característica de destaque aí muito importante sobre os vírus. Próxima, vamos lá.
Ó, dessa vez acertaram bastante. Muito bom. Então, lá, os vírus não possuem estruturas capazes de produzir suas proteínas. Desta forma, não realizam nenhuma atividade metabólica fora da célula. Esta afirmação é falsa ou essa afirmação é verdadeira? Isto explica a expressão... Cortou a minha resposta aqui, será? Mas acertaram a resposta. Certinho. Bom, já estamos chegando na reta final da nossa aula, tá bom? Falta só mais alguns slides. Bom, nós temos aí, galera, além de ter essa questão das células procariontes e eucariontes, certo? Nós temos ainda as diferenças entre células de origem animal e células de origem vegetal. E aqui a gente vai destacar 3 pontos importantes que merecem reforçar. Como que eu consigo diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal? Primeira característica que uma célula animal, a célula vegetal possui: parede celular. Além da membrana plasmática, a célula vegetal ainda tem mais uma outra estrutura para proteger, chamada de parede celular. Ela tem uma característica um pouco mais rígida, por isso os troncos das árvores são um pouco mais rígidos, por exemplo, né? É graças à presença da parede celular. As células vegetais também têm uma outra estrutura chamada cloroplasto, que são essas estruturas verdes aqui no desenho. Esse cloroplasto, dentro dele, tem uma substância química chamada clorofila, que é responsável por pegar a luz do sol, junto com a água, com gás carbônico, e realizar uma reação química que vai produzir o alimento dessa planta, que vai produzir o alimento dessa célula, certo? Então, a fotossíntese que ocorre no cloroplasto serve para produzir o alimento da planta, tá ok? Então, ó, primeira diferença, célula vegetal tem parede celular, animal não tem. Segunda diferença, célula vegetal tem cloroplasto e célula animal não tem. Ou seja, célula vegetal realiza fotossíntese. E a terceira diferença significativa é a presença de um vacúolo, de uma grande bolsa dentro da célula vegetal, para armazenar as mais diversas substâncias, como água, amido, sais minerais, óleo, como é o caso, por exemplo, das oleaginosas, né, da soja, por exemplo, que esmaga para produzir óleo. Esse óleo nas sementes estão guardados nas células, e especificamente nos vacúolos, certo? São essas bolsas grandes. Então, essas 3 principais diferenças a gente observa entre uma célula vegetal e uma célula animal, ok? Célula vegetal tem parede celular, cloroplasto e vacúolo citoplasmático. Célula animal não tem isso, tá bom? Deixa eu pegar o link desse vídeo aqui. Professor, não tá saindo o áudio. Eu mandei o link para vocês do vídeo aí, ó, no chat. Quem puder assistir. É um vídeo curto, viu? 3 minutinhos.
Posso soltar a questão aqui? Pera aí, professor, tô terminando o vídeo lá. Já olhei lá. Tá acabando. Não. Mas, rapaz, olha aí, ó. Os cloroplastos estão presentes em células animais e vegetais. Isso é falso. Os cloroplastos estão só nas células vegetais. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. As 3 diferenças entre célula animal e vegetal. Na vegetal eu tenho cloroplasto, parede celular e vacúolo. Nas células animais, nas nossas células, eu não tenho parede celular. E não tenho cloroplasto e não tenho vacúolo, que é essas bolsas de armazenamento. As células animais não possuem. Olha lá. As células animais não possuem. Alternativa A, mitocôndria. Alternativa B, ribossomos. Alternativa C, parede celular. Alternativa D, núcleo. Professor, o meu travou de novo. Não deu para me responder. Tenta recomeçar. Será que não dá? É verdade, estourou o tempo. Realmente, a maioria acertou. As células animais, elas não possuem parede celular. Perfeito. A maioria das pessoas acertou, então não possui parede celular. Show de bola. Galera, olha só. Isso aqui vai ser o tema da nossa próxima aula, certo? Isso aqui vai ser o tema que a gente vai estudar na próxima aula. E vamos ver como é que... Acho que a gente vai se encontrar daqui a 2 semanas, aproximadamente. Eu vou disponibilizar para vocês até o final de semana, lá no portal do Moodle, uma apostila resumida, né? Eu achei uma apostila na internet bacana, eu fiz uns recortes, reorganizei a sequência de algumas coisas dessa apostila, e aí eu vou disponibilizar para vocês essa apostila também.
E aí eu vou disponibilizar para vocês alguns exercícios que a gente já vai fazer até o nosso próximo encontro. Então, até o final de semana, vocês verão essas atividades lá, tá bom? Tá ok? Tá ok, professor, beleza. Tá ok? Beleza. Então, olha aí, ó.